creio na ressurreição do corpo. O que essa afirmação do credo apostólico significa para nós? Qual impacto ela deve ter em nossas vidas, na maneira como lidamos com tudo que nos envolve? Já nos primeiros séculos, na verdade nas primeiras décadas da era cristã, já surgiram dúvidas e questionamentos acerca do valor do corpo. A filosofia grega, especialmente o movimento conhecido como gnosticismo, tinha uma influência muito grande da sabedoria grega, que faz uma separação muito radical entre material e espiritual, entre corpo, matéria e espírito, e muitas vezes atribuindo ao corpo pouco valor e ao espírito aquilo que é elevado, que é nobre. E assim, alguns se dedicavam, mesmo cristãos, influenciados por esse tipo de pensamento, a uma vida ascética, querendo se afastar ao máximo daquilo que chamavam de prazeres da carne ou do corpo, ou então se entregavam à libertinagem, pensando que o corpo não teria valor nenhum, somente aquilo que estava na dimensão do espírito. Mas será que é isso que a Bíblia nos ensina? Certamente não. Se analisarmos tanto no âmbito do contexto do Antigo Testamento quanto do Novo, nós vemos que Deus nos criou com um corpo. A morte ela é um intruso na criação por conta do pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo aos Romanos, e por conta do pecado a morte entrou no mundo, e essa separação que existe ela é temporária e ela é fruto do pecado. Mas nós fomos criados com um corpo, um ser integral, e na ressurreição, quando estivermos em novos céus, nova terra, vivemos um novo tempo, depois da volta de nosso Senhor, nós teremos um corpo glorificado. Jesus Cristo, após a sua ressurreição, teve um corpo. Certo é que era um corpo diferente, pois ele aparecia, chegava a lugares sem entrar de forma natural pela porta, era algo diferente, mas ele comia, ele era tocado. Então nós teremos um corpo glorificado que não sabemos muito bem detalhes de como será isso. Mas temos expectativas muito positivas, pois não teremos mais doenças, não sofreremos mais cansaço, dores, não teremos mais lágrimas em nossos olhos de tristeza, mas teremos um corpo, que Deus não nos criou para sermos um espírito ou uma alma somente. Deus nos criou com um corpo para sermos seres integrais. Então isso impacta na nossa expectativa, até certo ponto no nosso cuidado conosco, porque também faz parte da nossa existência. Nós não somos uma alma que está presa a um corpo, nós somos um ser integral que foi criado para glorificar a Deus com tudo. Paulo escreve aos Coríntios que devemos glorificar ao Senhor com o nosso corpo também. Isso nos dá expectativas de que um corpo glorificado viveremos em plenitude tudo o que Deus tem para nós. Mas já nessa vida, nós podemos separar os prazeres pecaminosos da carne, como a nossa natureza pecaminosa, a impureza, a imoralidade sexual e outros prazeres, mesmo a glutonaria, que podem ser realizados por meio do corpo, mas afetam o ser humano de forma integral, mas de coisas lícitas que Deus nos concede, você se deleitar com um bom alimento, né, desde que você não exagere com isso, mas você desfrutar disso não é pecado. Deus criou todas as coisas para o prazer do homem. Então, uma boa teologia do corpo nos ajuda a viver de forma mais tranquila. Muitos cristãos são oprimidos por uma ideia de que tudo que tange ao corpo pode não agradar a Deus, mas se não há pecado, não dá vazão à nossa natureza pecaminosa, não devemos pensar dessa forma, pois um dia teremos um corpo glorificado, porque Deus nos criou dessa forma. Então nós cremos na ressurreição do corpo, nós cremos que um dia experimentaremos na glória do Senhor, de um corpo que vai poder desfrutar de tudo que Deus criou para nós. E essa é a nossa expectativa. Por ora, cuidemos do nosso corpo, sabendo que ele se deteriorará. Se Deus não voltar antes, ele vai deteriorar como de todos aqueles que morrem, mas um dia, independente se morrermos e Jesus voltar logo depois, ou 1000 anos depois, ou 100 anos depois, nós teremos nosso corpo ressuscitado, ressurreto, um novo corpo glorificado, vivendo eternamente na presença de nosso Deus e Pai. Então se alegre no Senhor e não despreze os prazeres lícitos que Deus nos concede, desde que você não dê vazão à sua carne, e tenha expectativas de que um dia experimentaremos tudo o que Deus tem para nós na glória dos céus, em novos céus e nova terra. Deus abençoe sua vida.